Fala, rapaziada, beleza? Seguinte, eu tô gravando essa aula para auxiliar vocês como um material complementar às aulas que vocês já estão tendo acesso aí pelo estado, beleza? O tema da aula passada foi tipos textuais. Então é isso que a gente vai estudar nessa aula agora também. Então vamos começar entendendo o que é isso. O que são tipos de texto? Antes da gente entender a definição, vamos pensar no seguinte. A gente consegue ver textos o tempo todo à nossa volta. A gente está cercado por textos. Existem incontáveis textos espalhados por aí. São números infinitos. Porque o tempo todo são produzidos mais textos. Existem incontáveis textos que já foram produzidos. Então vamos pensar o seguinte. Todos esses textos são iguais? É claro que não. Então, o que são os tipos de texto? Nada mais é do que as formas pelas quais o texto se apresenta. É a classificação de todos esses textos que a gente tem acesso por aí. Então, tipos de textos nada mais é do que classificar cada texto de acordo com suas características. Beleza? É isso que a gente precisa entender agora. E nessa classificação de todos esses textos que a gente tem acesso, a gente consegue classificar em 5 grandes partes. O narrativo, que são textos que narram histórias. O descritivo, que são textos que descrevem um fato ou um acontecimento. O expositivo, que expõe algo que aconteceu, alguma informação. O dissertativo, que disserta, opina sobre um determinado assunto. E o injuntivo, que é aquele que orienta, dá uma instrução, ensina a fazer alguma coisa. Falou? Ok, beleza. Entendemos o que é tipo de texto. Mas e o gênero? A gente vai falar sobre gêneros com mais detalhes numa outra aula. Mas vou falar de uma forma bem resumida aqui. Os gêneros são subtipos textuais. Dentro de cada tipo de texto, existem outros textos com características diferentes, porém com a mesma função principal. Então, eu deixei esse exemplo aqui na imagem para vocês entenderem melhor sobre isso. Vamos lá. Texto narrativo. É um tipo de texto, certo? Só que para eu escrever um texto narrativo, eu posso escrever um texto que tem uma característica, embora seja narrativo, diferente de um outro texto que também seja narrativo. Então, dentro da narração, eu tenho um romance, eu tenho uma crônica, eu tenho uma lenda e outros gêneros aí. Então, dentro do texto narrativo, o romance é diferente de uma crônica, que é diferente de uma lenda. Só que esses 3 gêneros aqui, o romance, a crônica e a lenda, pertencem ao tipo de texto narrativo. Beleza? Deu para entender? Lembra dessa imagem aqui que vocês vão entender a diferença entre gênero e tipo. O tipo é a classificação maior. O gênero é a classificação menor. Falou? Agora vamos entender com mais detalhes a diferença entre cada tipo de texto de forma específica. Vamos começar pelo narrativo. O que é um texto narrativo? O nome já diz, é um texto que narra, que conta uma história. Então, o que vai fazer você diferenciar o texto narrativo dos outros? É o tipo de texto que possui personagens definidos. Esse texto, ele narra uma história que acontece em um lugar, em uma determinada época, se foi no passado, se acontece no presente, se acontecerá no futuro. Beleza? E, obviamente, se tem personagens, esses personagens produzem ações.
que geram acontecimentos, ok? O texto narrativo possui um começo, um meio, um final, ok? Então, você está lendo o texto. Você percebeu que esse texto conta uma história que é vivida pelos personagens, que tem lugares, que tem um clímax, que tem um desfecho, texto narrativo, ok? O texto descritivo, a principal diferença da descrição para uma narração é que a descrição foca nos detalhes, beleza? Sua função é descrever um fato, um acontecimento ou até mesmo um objeto, uma pessoa. A função dele é descrever, ok? Enquanto a narração conta uma história, a principal função do texto descritivo é descrever. Ele dá características. Ele te faz imaginar e poder perceber as diferenças entre uma coisa e outra. Então ele vai descrever com mais detalhes. Então ele vai usar adjetivos para poder atingir essa função dele, ok? O narrativo conta história, o descritivo descreve, beleza? Agora vamos entender o texto expositivo. A função desse tipo de texto é como o próprio nome diz. Ele expõe fatos, acontecimentos. Porém, diferentemente do texto descritivo, ele não traz características, ele não se preocupa com expor as características de alguém ou de algo. Ele apenas expõe os fatos. Ele não opina, ele não dá características, ele apenas expõe o que aconteceu. Quer ter um exemplo de texto expositivo? Acesse aí no Google G1 e vê alguma reportagem, alguma exposição de uma notícia ou de um fato. Você vai ler aquele texto, você vai apenas entender o que aconteceu, certo? Então ele vai trazer apenas a informação, ele vai expor a informação, ok? Então o texto expositivo expõe, a função dele é essa. Então você leu, está lendo um texto. Você percebe que ele está expondo algum tipo de informação, texto expositivo. Ele não está dando opinião, ele não está trazendo características, ele não está narrando uma história, ele apenas está colocando para você a informação como ela é, texto expositivo. Agora o texto dissertativo. Esse é importante vocês entenderem. Porque geralmente é o formato de texto que é exigido numa redação, ok? Então, qual é a função dele? Dissertar, argumentar sobre um determinado assunto. Entenda isso. Então, você acessa um blog que tem um artigo de opinião, texto dissertativo. Redação, texto dissertativo. Ou até mesmo, de repente, um texto jornalístico em que o autor daquele texto está argumentando, opinando, trazendo um ponto de vista sobre um determinado assunto. Ele está defendendo uma tese, ok? Texto dissertativo. Só que a característica desse tipo de texto, que é justamente essa de argumentar sobre um determinado assunto, é que ele não faz isso em primeira pessoa. Não é eu acho. Não, isso não acontece no texto dissertativo. Ele defende a tese, o ponto de vista do autor, porém em terceira pessoa. Ele não usa eu. Então ele vai usar verbos em terceira pessoa. Ele não diz eu acredito. Ele diz acredita-se. Beleza? É mais ou menos essa visão que vocês precisam ter para entender o texto dissertativo. Então, você está lendo um texto e esse texto apresenta um argumento sobre um assunto, porém, esse argumento não está em primeira pessoa, ele tem uma tese, ele tem um ponto de vista sobre o assunto, texto dissertativo. E por último, mas não menos importante, texto injuntivo.
Função desse tipo de texto. E esse talvez seja o mais simples de entender de todos. A função dele é instruir ou ordenar alguma coisa. Então eu escrevo um texto com a finalidade de orientar uma pessoa a fazer determinada coisa. Ou então eu escrevo um passo a passo, um tutorial para você fazer um bolo, sei lá. É um texto injuntivo. Então, bula de remédio, tome 2, 3 vezes ao dia. Manual de instruções, tutorial na internet. Texto injuntivo. Que a função dele é ordenar, instruir alguma coisa. Então, a predominância aí são verbos no imperativo. Beleza? Então, qual é o segredo? Qual é o macete aqui, o bizu de todo esse assunto aqui? É entender a função de cada tipo de texto. Você não precisa ficar preocupado em decorar os nomes, quais são os gêneros dentro de cada tipo. Entenda qual é a função daquele texto que você está lendo. O que ele tá, qual é a informação que ele está trazendo para você? Qual é o assunto? Ele está contando uma história? Ele está expondo um assunto? Ele está descrevendo um personagem? Ele está descrevendo um fato? Ele está descrevendo com detalhes um acontecimento? Ele está opinando sobre alguma coisa, trazendo uma opinião, um ponto de vista, defendendo uma tese? Ele está te ensinando a fazer algo? Ele está te ordenando, te instruindo a tomar uma determinada atitude? Então, qual é a função daquele texto, de cada tipo de texto que você tem acesso? Você precisa entender isso. Se você conseguir, ao ler um texto, se você conseguir entender o que aquele texto está trazendo, qual é a informação que ele está te oferecendo, você consegue definir qual é o tipo, qual é o gênero. Beleza? Só que para isso, vocês vão ter que ler, cara. Porque não tem jeito. Se você não ler, se você não buscar botar a cabeça para pensar mesmo, entender qual é a informação daquele texto, você vai ter dificuldades. Então não tem jeito, é treino, cara. Tem que treinar, tem que ler. Não é obrigação, mas é necessário. Para quem é estudante, para quem deseja se dar bem nos estudos, tem que fazer isso, não tem outro caminho. Ok? Então, qual é o segredo? Entender a função de cada texto que você lê. A partir disso, você consegue, com mais facilidade, definir qual é o tipo, qual é o gênero. Ok? E, inclusive, é sobre isso a próxima atividade aí do plano de estudo de vocês aí. Então, valeu, rapaziada. Esse foi o material aí que eu preparei para auxiliar aí nos estudos. Espero que vocês se deem bem aí nesses tempos de EAD, de ensino à distância. É isso aí, a gente vai dando nosso jeito, a gente vai aprendendo da forma que dá, da forma que é possível no momento. Mas depende de cada um de nós aí, vamos para cima, beleza? Próxima aula que eu vou postar aqui vai ser para auxiliar na atividade aí, então fica ligado aí. E tamo junto, valeu, é nóis.